Olá a todos, saudações a vocês que são da feira Nove Mundos. Eu sou Daniel Nicolato, sou da banda Tailteann, uma banda brasileira especializada em música tradicional irlandesa. E eu vou falar com vocês um pouco sobre essa paixão nossa. A música, ela é tão antiga quanto o ser humano. Homens das cavernas usavam instrumentos musicais, como vários achados comprovam. Os celtas, na Irlanda, eram um povo que venerava os instrumentos musicais e a música, como nós sabemos pelos contos e pelas lendas deles. Mas eles não escreviam, então o registro de como era essa música exatamente não chegou até a gente. Com a cristianização, os monges passaram a registrar os hábitos e costumes locais. E assim, a gente obteve um pouco de informação sobre a música daquele país, dessa época. Mas informações detalhadas ainda não existiam. Na Idade Média, os arpistas passaram a ser uma categoria venerada de músicos. A nobreza gaélica, a nobreza da Irlanda, patrocinava os arpistas, e os nobres tinham arpistas que compunham para eles e que viajavam de lugar a lugar da Irlanda levando sua arte. Esse status perdurou por toda a Idade Média e, além da Idade Média, até o século XVII. No século XVII, a coroa inglesa ela conseguiu consolidar o seu domínio sobre a ilha da Irlanda. E com isso, os costumes irlandeses, os costumes nativos irlandeses, eles começaram a ser reprimidos e a nobreza gaélica já não existia mais. Assim, o costume da música de harpa entrou em decadência, como vários outros. Os lugares onde as tradições de música e de dança foram mais preservados eram exatamente os lugares mais remotos, eram as regiões rurais, onde a influência inglesa não era tão forte, não era tão opressiva. Um desses costumes era um estilo de canto tradicional chamado de sean-nós, que era altamente ornamentado e sem acompanhamento. Naquele tempo, muitas atividades culturais, inclusive a dança e a música, passaram a ser executadas em um ambiente mais reservado, dentro de casa. Inclusive nas cozinhas que eram compartilhadas por várias famílias, onde se realizavam grandes festas. No fim do século XIX, o que era um cenário familiar passou a ser uma cultura musical popular. E aí você já tinha uma gama de novos instrumentos em cena, como o violino, as flautas irlandesas, a tin whistle, as concertinas. E nessa época também aconteceu a popularização de uma forma de baile que era chamado de céilí. Já no século XX, nas décadas de 50 e 60, aconteceu um fenômeno que a gente conhece como o Celtic Revival. Nessa época, várias bandas novas surgiram e começaram a explorar a música, os sons tradicionais da música irlandesa, e começaram a experimentar em cima deles e a divulgar esse som, a disseminar esse som para outros lugares. Tanto lugares onde os imigrantes irlandeses existiam, como o mundo todo, de forma geral. Foram super bandas como Planxty, como os Dubliners, como Chieftains, Moving Hearts e vários outros que ganharam popularidade e disseminaram esse cenário da música irlandesa pelo mundo. O interesse na dança irlandesa também foi reavivado e houve a introdução de novos instrumentos, como o bowra, que é um instrumento percussivo que se consolidou como a principal percussão da música irlandesa nessa época. E também bandolins e o buzuki, que era um instrumento grego que foi adaptado para a música irlandesa. E é exatamente sobre os instrumentos típicos da música irlandesa que a gente vai falar um pouco agora, no bate-papo com alguns membros da banda Tailteann. A gente reuniu aqui alguns membros da banda Tailteann para falarem sobre alguns instrumentos que são particulares da música tradicional irlandesa. Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda. Olá, boa noite, bem-vindos e obrigada pelo esse convite para a banda poder estar presente, falar um pouquinho sobre música irlandesa na feira Nove Mundos. E eu vou falar um pouquinho, sou a Fernanda Esteves, para quem não me conhece. E eu toco alguns tipos de percussões na vida e na banda. E na banda eu tenho alguns instrumentos como panderolas, chocalhos e a famosa colher. Então as pessoas conhecem mais pela colher. Eu sou Ulisses Tavares, eu já toco percussão
há uns 20 anos, mais ou menos, né? Diversos tipos de percussões. E dentro da música irlandesa, eu identifiquei, enfim, a percussão era utilizada e comecei a estudar o bodhrán, né, que é o tambor tradicional dentro da música irlandesa, da música, enfim, de toda a linha celta, né, da música irlandesa, é o tambor tradicional utilizado por eles. Né? Oi, pessoal, eu sou a Raquel Torres. Muito bom estar aqui presente online com vocês nessa feira virtual Nove Mundos. Eu canto na banda Toitin, eu toco violão e toco bodhrán. E é sempre muito bom poder falar de música irlandesa aqui com vocês e com os amigos aqui da banda também. E eu, além de cantar na banda Toitin, eu também toco tin whistle, que é esse instrumento de sopro aqui, do qual eu vou falar um pouco mais. Eu toco bones, que são esses ossos que são usados como um instrumento percussivo. E eu toco concertina, que é esse instrumento aqui, o instrumento de fole da família do acordeão. E além disso, além de nós desses instrumentos, a gente tem na banda também o Daniel Xavier, que toca violão, buzuki e bandolim. E a gente tem o Hugo Pancini, que toca o fiddle, que é como a gente chama na música irlandesa, o violino. Falando agora um pouco sobre a tin whistle. A tin whistle, ela é da mesma família de instrumentos de sopro da flauta doce. E é uma categoria de instrumentos que existe desde a pré-história. Ela foi evoluindo e tomando diversas formas ao longo dos séculos. E da forma como a gente conhece ela, como ela é praticada, como ela é usada na música irlandesa hoje em dia, ela é um instrumento que surgiu em algum ponto do século XIX e ganhou popularidade do final do século XIX para o começo do século XX. A história mais comum sobre a origem da tin whistle, na forma como a gente conhece hoje, ela fala que o inventor da tin whistle era um senhor chamado Robert Clark. Ele teria, em 1846, tido a ideia de adaptar a folha de lata, que é a folha de Flandres, adaptar ela para a fabricação de um instrumento semelhante aos instrumentos que existiam de madeira na época. Ele tinha um instrumento desses de madeira e ele resolveu fabricar ele de uma forma diferente usando esse material. E ele pediu a ajuda de um ferreiro amigo dele e ele gostou tanto do resultado que ele decidiu produzir em grande quantidade. Para isso, ele precisava montar uma fábrica. Só que ele morava numa cidadezinha no interior da Inglaterra. Ele precisou fazer uma longa viagem até a cidade grande mais próxima, que era a cidade de Manchester. E ele foi até lá, parando de vilarejo em vilarejo. E à medida que ele foi parando, ele ia às feiras, aos mercados locais, e ele vendia algumas whistles que ele estava fabricando, né, para testar o conceito, e ele ia vendendo. E as pessoas gostavam muito do instrumento. Conta essa história que durante essa viagem alguns irlandeses pegaram gosto pelo instrumento e levaram de volta para a Irlanda. Quando eles retornaram para casa, eles levaram de volta para a Irlanda e a partir daí ele começou a se popularizar na Irlanda e integrar a música tradicional irlandesa. Como percussionista, cantora e, além de tudo isso, professora, fui atrás da origem da colher. E pesquisando um pouco sobre, que eu já tinha pesquisado antes, mas não me aprofundei tanto assim no instrumento que eu toco, eu descobri algumas coisas bem inusitadas. Não tem como precisar mesmo a origem, né, da colher, mas a gente pode imaginar algumas coisas como nos tempos pré-históricos, né, no Paleolítico, que já se usava alguns instrumentos de colher para utensílios domésticos, utensílio, né, para comer a sua caça. E a gente já imagina que alguns instrumentos, não como
instrumento, como a gente entende por hoje, já seriam coisas utilizadas, como a voz, que a gente utiliza hoje, né, demais, os ossos, né, que são os bones, que a gente vê por aí em várias culturas, as próprias colheres, pedaços de galhos. Eu imagino que tem alguma relação, né, com alguns instrumentos atuais. Como os povos egípcios, os gregos e os romanos utilizavam alguns ossos e colheres nas suas batalhas, naquelas marchas de batalhas. Então, eles entravam e aquelas colheres e ossos chacoalhavam, e isso tem artigos escritos. No Paleolítico, a gente tem, né, anterior a isso, a gente tem pinturas rupestres e cerâmicas com figuras dançando, festejando, e que alguns estudiosos acham que pode ser uma colher ou um osso, né, que eles estão tocando nas suas mãos. Isso na Europa. E depois, com o decorrer do tempo, eu acho que isso tudo sempre, os instrumentos, né, são aculturados aí nessas coisas, a gente consegue ver que hoje em dia, até hoje em dia, na Rússia é utilizado as colheres como instrumentos percussivos, ou marcação de ritmos, ou de passos, né? Então, na Rússia, na Turquia, na China, nos Estados Unidos, em 1600 e alguma coisa, 1607, por aí, na Irlanda, a coroa britânica proibiu um pouco. Proibiu não, ela baixou leis severas que os irlandeses não podiam se manifestar culturalmente. Eles utilizavam as cozinhas, né? As cozinhas, as famílias, e talvez isso pudesse ser também uma origem da colher como uma introdução da colher, da cozinha mesmo, como utensílio para a marcação dos passos. Os mestres passavam isso para os seus alunos dançarem, né? Sim, da cozinha, é uma coisa que tem a mão ali que você consegue de alguma forma adaptar e tal. Uhum. É que a gente não tem uma exatidão das informações. Então eles marcavam o ritmo, talvez, com as colheres. Talvez não da forma que a gente use hoje a colher, mas de certa forma, em 1600 tem esse relato. Pô, como que essa colher de hoje, né, que a gente usa, chegou até aqui, né? E então, em 1960, por aí, é que começou a ressurgir a colher como um instrumento, né, percussivo, como marcação, como ritmo, como brincadeira dentro da música irlandesa. Ela faz parte da minha vida. Então, eu tenho uma coleção, eu sou apaixonada. Bom, então, falar um pouquinho sobre a história do Boran, né? Na verdade, como todo, ele é por definição, né, ele é um frame drum, ou um membranofone, né, em português. Ele, na verdade, como todo instrumento de percussão, você não acaba se perdendo um pouco na origem, efetivamente, como ele surge, né? Há alguns estudos onde dizem que ele foi utilizado, na verdade, que era um instrumento de colheita, né, como se fosse uma bacia, alguma coisa assim, que depois passou a ser utilizado como instrumento. Mas, assim, a primeira referência histórica que você tem do Boran, ela remete a 1603, né, na Revolução Irlandesa, onde ele era utilizado como instrumento ritmo para as tropas, né, para o andamento das tropas. Então, a primeira referência histórica que se tem, efetivamente, do Boran aparece na Revolução Irlandesa, né? E, musicalmente, começou a ficar um pouco mais aparente, assim, mais ou menos na década de 50, né, aparecendo lá mais ou menos a primeira vez com Clancy Brothers. Aí as outras bandas também começaram a resgatar um pouco, trazer um pouco desse instrumento para a música irlandesa. O próprio nome Tin Whistle significa apito de lata. Esse tin, essa palavra tin, significa lata, e é uma referência a como foram feitas as primeiras whistles modernas. Lata é o material, né, aquela chapa de folha de aço estanhado, que era usada para fazer as latas antigamente, todo tipo de lata antigamente, ainda é usado para fazer alguns tipos de lata. E esse material era um material que era usado pelo Robert Clark para fazer as primeiras whistles. A empresa que foi fundada por ele existe até hoje e ainda faz whistles usando o mesmo material. Essa aqui é uma Whistle Clark,
Inclusive o nome dela é Clark Original, porque em princípio ela segue o mesmo padrão do instrumento que foi desenvolvido por ele. Ela é feita de lata, e essa lata ela é soldada aqui embaixo, e depois são feitos furos para os buracos onde você faz as notas, e um corte aqui em cima para formar o lábio da whistle, que é o que produz o som. E para formar a entrada de ar da whistle, que a gente chama de fipple, é inserido uma peça de madeira aqui nesse lado dela. Assim a gente tem a formação do fipple. Tá? E é por aqui que a gente sopra para produzir o som. A única diferença é que ela tem recebe uma pintura preta. Esse modelo específico recebe uma pintura preta, que provavelmente naquela época não recebia. Mas essa construção usando lata e madeira para formar o fipple aqui, hoje em dia existem várias variações. Existem whistles feitas de todo tipo de metal. Tem aqui whistles de latão, a gente tem whistles niqueladas. E o fipple, né, que é essa peça de madeira, ela é muitas vezes hoje em dia substituída por peças de plástico ou peças compostas de plástico com metal. Mas ainda hoje são fabricadas, como é o caso da Clark, são fabricadas whistles usando esses mesmos materiais. Tem até uma aqui que é de bambu, que é uma whistle bem peculiar, bem pouco usual. O instrumento principal, além dos meus instrumentos como chocalhos, guizos, panderola, além desses outros, eu toco a principal, que é a colher. Então, eu tenho aqui uma coleçãozinha de colher, que originalmente, mais usualmente, seriam as de madeira na Irlanda, né? A gente tem aqui uma coleçãozinha. E depois a gente tem uma variação moderna dessa colher, que são colheres usuais de cozinha mesmo, que a gente usa para tocar, né? Assim. E elas são vendidas também assim, que aí facilita também para tocar, né, com essa peça de madeira. Então a gente consegue tocar melhor a colher sem ela voar da sua mão. Da cozinha mesmo da mamãe, essa colher não dá para tocar. Eu tiro alguma, mas não. Eu fui ver um vídeo rapidinho, só para vocês relaxarem. A mulher escolhe umas colheres que são mais redondas aqui, aí ela dá uma achatada aqui, sabe? E ela põe uma coisa aqui, ela dá uma envolvida aqui, e a colher que ela usa é mais reta. Então, ela consegue prender essa colher aqui e a outra prende aqui. Então, ela consegue o som melhor, porque ela consegue... Essa aqui de cima fica um pouco mais para frente e essa fica um pouco mais para trás. Isso aqui, ela amassa do jeito que ela quiser com o martelo. Ela vai testando o som e vai botando o que ela quer. É uma trapaça. Uma que a pessoa acabou de tirar a colher da gaveta. Para poder fazer isso, ela amassa isso aqui. Eu não posso fazer isso, cara. É só grande. Eu vou falar um pouquinho sobre o Bora, né? Ele, na verdade, ele está dando um tambor, uma estrutura redonda aqui, um aro, né, de madeira, com uma pele esticada, né? E a pele usada no Boran, geralmente na Irlanda, é feita de pele de ovelha, que eles usam lá. Então dá pra ver até, às vezes, a marca ali da costela. Assim, para uns é meio estranho, mas, enfim, a referência que a gente tem, né, que é usada a pele de ovelha nos Borans. A parada da ovelha, eu lembro que aquele meu primeiro Boran lá que eu comprei, cara, assim, e a pele não tinha nem sido trabalhada legal, tinha um resquício ainda de pelo. Eu lembro. A gente pegou assim, gilete mesmo, raspamos assim um tanto, né? Depois com uma lixa d'água fininha, quando ela lixando assim. Eu vi uma vez, inclusive, um Bora que tinha. A película dele era sintética. Nossa, eu nunca vi, Dani. Nunca vi. Nunca vi também de sintética, não. A gente nem fala disso. Tranquilo. Assim, e você usa uma baqueta, né? Que na música irlandesa eles chamam de keeping, ou como os ingleses chamam de tipping, né? Mas enfim, é uma baqueta, na verdade, você utiliza.
E assim, a particularidade do Boran é que você, pela própria técnica de se utilizar, né, o ataque da baqueta, você utiliza contra o couro, o movimento do punho, e ele tem a particularidade desta mão atrás aqui mudar o tom. Deixa eu... Então, falando um pouquinho sobre as baquetas, né, utilizadas com o Boran, eu tenho aqui alguns tipos. O tipo mais comum, mais tradicional, né? Ela tem assim, levemente umas bolinhas na ponta, né? As partes são utilizadas para os ataques, né, no Boran. Eu tenho esse tipo mesmo, já tem algumas variações, né? Umas com a madeira mais desenhada, muitas vezes até por elaboração estética mesmo, né? Eu tenho aqui um outro tipo de baqueta. Essa aqui, na verdade, ela é um pouco particular, que ela utiliza uma técnica diferente. Ela não é pega no meio como aquelas, mas ela é utilizada na ponta. É uma técnica de Boran um pouco mais moderna, chamada top-handed, que você usa, na verdade, só essa única ponta da keeping. E algumas também começam aqui com um fechozinho de madeira, né? Ela vai ter um som um pouco similar a um chocalho, alguma coisa assim, então ela vai dar um timbre ali, dar um molho diferente ali, né, na forma de tocar. Bom, e no Boran, né, e nas Steepers, a gente pode ver que, com certeza, a madeira é muito utilizada e, ultimamente, tem sido utilizado também muitos tipos de fitas e couro que se usam até em baquetas de bateria mesmo, né? Na Irlanda tem sido desenvolvido super modernas Steepers lá, é super curioso de ver isso. Então eles têm usado materiais diferentes, metal, né? Como o Ulisses mostrou ali, tem um metalzinho no meio de dá uma vibração diferente, isso é muito legal. Assim como as Steepers, que a gente vê que tem tamanhos diferentes, né? Para causar vibrações diferentes, que causam sons diferentes. A gente encontra também Borans de tamanhos diferenciados, né? A gente encontra Boran desde esse tamanho assim, bem pequenininho, até um Boran bem maior. Então isso influencia bastante no som, inclusive também a largura dele, né? Não somente no tamanho do aro, mas a largura dele você pode encontrar de larguras também diferentes. A Tin Whistle tem uma vantagem para a gente começar a aprender, principalmente para quem se dá bem estudando sozinho. A Tin Whistle ela é um instrumento muito popular, porque, por um lado, ela é um instrumento super acessível comparado com outros instrumentos musicais. Eu, por exemplo, tenho uma porção de Tin Whistles. Tem uma coleção bem grande de Tin Whistles. Eu quero ver um violinista, ou um gaiteiro, ou um arpista ter uma coleção desse tamanho dos instrumentos deles. Por quê? Porque as Tin Whistles não são instrumentos muito caros. Claro que existem Tin Whistles caras, mas existem Tin Whistles a preços bem acessíveis e que ainda são bons instrumentos. Inclusive, alguns whistlers renomados usam instrumentos desse tipo, instrumentos que não são caros. Por isso, e por uma facilidade, talvez, no aprendizado, é considerado um instrumento relativamente simples de dar os primeiros passos, é muito popular. Então, você tem as pessoas que tocam música tradicional irlandesa, em geral, a Tin Whistle é um instrumento de entrada. As pessoas começam, muita gente, né, começa na Tin Whistle, e aí depois de pegar os fundamentos da música, a pessoa faz a transição para um outro instrumento, ou em alguns casos não, ela se mantém na Tin Whistle e se especializa nela, que foi o que aconteceu comigo. Mas assim, até por isso é muito fácil achar material por aí sobre como tocar a Tin Whistle. Existem dezenas e dezenas de pessoas, de músicos produzindo conteúdo, tutoriais, músicas sendo tocadas devagarzinho na internet, e foi assim que eu comecei a estudar. Eu comecei a ver esses materiais e eu ouvia muita música
eu peguei e comprei alguns discos que eram discos de Whistlers, não era de banda, né? Eram discos solos de Whistlers. E aí eu fui escutando e tentando reproduzir algumas coisas, e aí fui pegando o jeito, e uma hora a coisa começa a fluir. Depois, já com alguma experiência, aí eu tive a oportunidade de sair, de ir para a Irlanda e fazer alguns cursos e workshops na Irlanda. Eu fiz cursos de verão, fiz workshops tanto específicos para o whistle quanto sobre aspectos da música irlandesa. E isso me abriu os olhos. Inclusive, esses eventos são bons para você ver o quanto você ainda tem para aprender. Além disso, eu cheguei a assistir algumas aulas online no OIM, que é um outro recurso legal para quem tem interesse em aprender música tradicional irlandesa, que é um site que se chama Online Academy of Irish Music. É um site que te dá acesso para quem se inscreve nele, né? É um site pago, mas ele te dá acesso a videoaulas de vários instrumentos, e para alguns instrumentos, inclusive, com vários professores diferentes, abordando temas um pouco diferentes. E outra coisa legal da whistle é que é um instrumento portátil, é um instrumento bem pequeno, dá para carregar na bolsa e dá para treinar em praticamente qualquer lugar. Eu já toquei muito no ponto de ônibus, aprendi a beça tocando no ponto de ônibus, treinando no ponto de ônibus. Eu só não recomendo tocar enquanto dirige, por motivos óbvios. Como eu aprendi a tocar colher? Então, como é um instrumento de percussão e de brincadeira, como eu gosto de falar, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção você tem que ouvir e aprender o que é a música tradicional irlandesa. Não adianta pegar a colher e sair fazendo, mesmo que você tenha um ritmo bom, que você saiba tocar percussões, você tem que estudar a música tradicional irlandesa. Não adianta. Porque como é um instrumento para você brincar dentro da música, você tem que conhecer um pouco de quais os ritmos, quais os tipos de músicas estão sendo tocadas, né? Você tem que ter um pouco de atenção nessa questão. Segunda coisa, como eu aprendi? Aprendi tutoriais no YouTube. Como eu já tinha uma aptidão para tocar percussões no geral, assim, né? De atabaques a tamborim, enfim. Para mim foi um pouco mais fácil aprender a tocar, apesar de ter ido na Irlanda, visto um músico tocando, né? Uma colher ali na minha frente. Eu aprendi vendo cursos no YouTube. Não vou poder citar aqui nomes, porque tem vários, centenas de pessoas ensinando a tocar não só a wooden spoons, como as colheres de metal também. Tá? Então você consegue esse material fácil. E quantas colheres você já quebrou, Fernanda? É melhor não responder, mas eu acho que umas 3 colheres. Mas, enfim, as colheres, elas podem ser pequenas, elas podem ser longas, elas podem ter essa parte, mas elas são de madeira, então é um material muito frágil, né? Muito complicado de você estar ali utilizando empolgada no meio do show. Todo mundo sabe que eu toco empolgada. Então, como mediar essa força? Mas eu já quebrei umas 3. Agora, assim, só uma side note. A primeira vez que eu vi alguém tocando uma spoon no quarto, eu perguntei pro cara o que era, né? Falei assim, o que você tá tocando aí? Aí o cara falou assim, são colheres de madeira e tal. Era esse esquema, né? Aquela presinha atrás e tal. Aí o cara tava tocando tão empolgadão. Aí ele falou assim, quer experimentar? Eu falei, tá bom, mas eu não vou saber tocar. Aí, não, tudo bem, brinca aí. Tava nego tocando lá na session, né? Aí, aí tá bom, me dá aí. Aí ficou horrível, óbvio. Ficou péssimo, né? Eu fiquei com uma vergonha, entreguei rápido pro cara. E essa foi a sorte, porque o cara voltou a tocar e a colher quebrou, tipo, na hora, assim. E arrebentou na mão dele. Caralho. Sobre o Boran, né, eu comecei a brincar o Boran mais ou menos há uns 6 anos atrás, né, com os amigos na banda que já tocavam, enfim, outros amigos também, mas começar realmente a estudar mesmo há uns 3 anos, né, e eu tive a possibilidade de fazer um curso na Irlanda, um curso de verão,
Então, o meu estudo, basicamente, assim, além do YouTube, né, à distância aqui do Brasil, quando eu tive a oportunidade de ir para a Irlanda, eu fiz um curso de verão lá, chamado Kraken, e é um curso bem legal, que vai gente do mundo inteiro, Canadá, Japão, Brasil, né, e tudo mais, e lá tem vários professores super com metodologias maravilhosas para o curso de Boron, e é o curso principal de Boron no mundo todo. Esse curso de verão valeu muito a pena. Então, essa é a minha experiência de ter aulas, né, com quem eu aprendi. E você, Ulisses, conta pra gente também a sua experiência. Então, como eu já havia comentado, assim, como percussão, né, eu já tocava há bastante tempo, diversos tipos de percussão. E quando eu comecei a me interessar, né, pela música irlandesa, eu procurei a respeito do bora, né, do tambor tradicional irlandês. Eu aprendi, na verdade, com um amigo meu, que também já tocava bora, então comecei a ter aulas com ele, para poder me aprofundando, aprendendo, aprimorando os estudos. E assim, alguns vídeos também do YouTube, assim, uma professora bastante clássica, assim, bastante requisitada no curso do YouTube, chamada Michelle Stewart. O pessoal utiliza bastante os vídeos dela também, até indico para quem quer começar e tal. Ela tem uma forma bem didática, né, bem tranquila de você aprender. Isso aqui no Brasil, eu falo que isso aqui no Brasil é a maçonaria, cara. Eu falo que tem a sociedade secreta de Bora. Você tem padrinhos, um padrinho te apresenta, te coloca no grupo e acabou, morre ali. Fala isso. É apadrinhado por alguém, cara. Quem foi teu padrinho? Quem te botou na sociedade? Já foi fulano. Ah, beleza. Não. Sociedade secreta, isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, quiser algum esclarecimento, ou tiver alguma curiosidade, entre em contato com a gente. A Taltin adora conversar sobre música tradicional irlandesa. Uma outra opção é contatar uma instituição irlandesa de disseminação da cultura tradicional irlandesa e que existe agora no Brasil, existe um ramo dela no Brasil. O nome dessa instituição é Comhaltas Celtaí Éireann. E eu vou deixar aqui o contato aqui embaixo para vocês entrarem em contato se vocês quiserem. Queria aproveitar esse momento para agradecer o convite da Feira Nove Mundos e dizer até breve para todos vocês. Slán!